Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. E para darmos início, eu gostaria de convidar você para ler comigo o Salmo de número 27, versículos de 1 a 6. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O nosso culto ele é online, nós estamos participando dele dos nossos lares, mas que nós possamos nos abrigar nos braços do nosso Senhor, que nós possamos declarar e entregar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que nós possamos louvar a Ele, porque só Ele é digno. Que nós possamos agradecer a Ele. Que nós possamos realmente ser encontrados como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Venha Todo-Poderoso adorar teu Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos de assistência, Deus e Pai de todos nós. Venha Salvador divino, Deus de nossa salvação. Vem confirma o teu ensino, vive em cada coração. É Senhor incomparável, bom do sempre eterno amor. Vem Jesus, mestre adorável, abençoa-nos, Senhor. Vem Espírito da graça, nossas preces inspirar. Deus consolador em graça, todos que te vem louvar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor. E seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio à guerra, nós temos visto o seu cuidado, Pai. O Senhor tem nos sustentado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Pai, não existem palavras, Pai, que nós possamos falar para definir, Pai, que cheguem, Pai, aos seus pés.
Palavras, Pai, que possam descrever o quão maravilhoso e grandioso Tu és. Pai, mas nós declaramos que Tu és santo e que Tu estás acima de tudo, Pai. A Ti toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: Irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje pela manhã eu falei um pouquinho sobre nós termos um discurso de amor, mas não mostrarmos amor nas nossas ações. O texto ele fala a mesma coisa, pessoas que se dizem que andam no meio dos cristãos, né, se dizem cristãos, mas são inimigos da cruz, porque eles estão ali pela glória, eles estão ali pelas coisas terrenas. Que nós possamos nesse momento pedir perdão para Deus pelos nossos pecados. Pedir perdão e clamar pela misericórdia divina. Para que, se em algum momento nós fomos hipócritas de pregar o Evangelho, mas não agir da maneira que o Evangelho nos ensina, de pregarmos Cristo, mas não sermos como Cristo, que nós possamos pedir perdão e pedir para que o Espírito Santo continue agindo nas nossas vidas. Continue nos mostrando como melhorar e como tornar o mundo um lugar melhor. Senhor, nós clamamos pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Nos perdoa, Pai, porque pregar, Pai, e falar de Ti é muito fácil, Pai, mas viver como Jesus viveu, Pai, é muito difícil. Muitas vezes, Pai, nós falamos de amor, mas não conseguimos amar. Muitas vezes, Pai, falamos sobre comunhão, mas não conseguimos viver em comunhão com nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes, Pai, nós vemos problemas, mas nós somos parte do problema. Nos perdoa. E Espírito Santo nos guia para nos tornarmos pessoas melhores. Nos guia, Pai, para que nós possamos realmente viver em amor, o seu amor. Para que nós possamos levar o seu evangelho de forma pura e simples através das nossas ações. Tira o nosso orgulho, tira a nossa ganância, a nossa luxúria. Que nós possamos pensar em Ti, porque tudo é para Ti. Espírito Santo, nos guia. Pai, nos perdoa e nos ensina também a perdoar. Queremos viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Então, o texto de Filipenses fala que o destino das pessoas que se dizem cristãos, mas não vivem o evangelho, é a perdição. A glória deles é a infâmia e eles só se preocupam com coisas terrenas. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica. E nós, assim podemos ser a mudança que tanto queremos. Agora, antes do nosso momento do louvor, nós temos o nosso momento de ofertas e dízimos. O Pix está aparecendo aqui na tela, o QR Code também. Desde já, nós agradecemos a todos e todas que contribuem com ofertas à nossa igreja. Essas ofertas são destinadas para a manutenção do templo e para que a obra de Cristo continue sendo realizada na terra. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para o momento de louvor e depois a palavra com o pastor Jonadab. Deus abençoe.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero, neste momento, cumprimentar a todos, acolher. Que bom que você está participando do culto, que bom que nós podemos nos encontrar aqui. E agora, para novamente lermos a palavra de Deus. E que Ele abençoe, que Ele inspire, que Ele toque a nossa vida, a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. E eu convido você para acompanhar a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler os versículos de 1 até o 11, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e
eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É palavra de Deus, é palavra do Evangelho, e que toca a nossa vida e que nos inspira na reflexão e no posicionamento diante de Deus. Eu escolhi um título que eu coloquei aqui e quero apresentar para vocês. Diz assim: tentado pelo diabo, mas guiado pelo Espírito, entre a fome e as pedras, a palavra e o pão de Deus. E eu gostaria que a gente pudesse pensar nesta direção, pensar a respeito dessas palavras. E lembrar que após 7 semanas em que nós trabalhamos o tema do reino de Deus, na primeira parte do tempo comum, desde que passou o período do Natal, ali a data da Epifania, no dia 6 de janeiro, e a gente veio então celebrando o tempo comum, celebrando o tema do reino, o anúncio do reino e aquilo que Jesus foi falando a respeito do reino de Deus. E neste domingo, então, nós abrimos um outro importante período do calendário litúrgico cristão, quando nos dedicamos à reflexão sobre a vida e o ministério de Jesus até a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. É o que nós celebramos no grande ciclo da Páscoa, que começa 40 dias antes da semana da Páscoa, sem contar os domingos, e que se estende até o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então nós estamos agora num período de preparação para a Páscoa. Nós estamos iniciando esse período. Esse período é denominado de Quaresma. Quaresma porque é 40 dias, de novo, né, sem contar os domingos, e mais uma semana, a semana da Páscoa, né, em que nós refletimos e nos preparamos para a Páscoa, para que a Páscoa de Jesus seja lembrada e para que ela seja celebrada com propriedade e consistência. Sim, porque aí está o cerne do Evangelho de Jesus, que nós cremos, que nós vivemos e que nós pregamos. A Páscoa é tudo aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente viu, que a gente ouviu, que nós conhecemos que aconteceu com Jesus. Quando ele estava em Jerusalém, o seu sofrimento, a sua morte por crucificação, e depois de ser sepultado, então no domingo, a sua ressurreição e também o cumprimento da promessa com a vinda do Espírito Santo. A tentação de Jesus no deserto, ela ocorre logo após o seu batismo por João Batista no Rio Jordão, como que marcando o início do ministério de Jesus, o ministério de pregar o reino de Deus e preparar os seus discípulos e discípulas para serem as testemunhas, para darem continuidade ao seu ministério. E na tentação nós vemos as questões da vida pessoal, como a fome, a pressão por fama, por poder, querendo dominar o próprio Jesus, o Filho de Deus. Jesus foi tentado, assim como nós também somos tentados. E aí nós percebemos que naquele deserto, levado pelo Espírito, ele foi tentado pelo diabo, mas guiado pelo Espírito, mediante a palavra de Deus, ele foi vencendo cada uma das tentações. Jesus estava no deserto, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Sim, era um deserto horrível, lugar árido, onde não há água e nem comida, e nem pessoas amigas disponíveis. Sim, o Espírito estava lá, e sim, o diabo estava lá. Nesse relato nós nos deparamos com Jesus,
o espírito, o deserto, o diabo, a tentação, a fome, as pedras, os pães, a palavra de Deus, a cidade santa, o pináculo do templo, um monte muito alto, os reinos do mundo e a glória deles, a adoração e o culto. E por último, os anjos que vieram e serviram Jesus lá mesmo no deserto. E aí eu quero chamar a atenção que a narrativa inicia descrevendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Começa com a indicação da tentação do diabo no deserto e a fome, e termina com a informação de que o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Então vale a pena a gente ler, vale a pena a gente refletir e perceber que começa com a descrição do deserto, a tentação, o diabo, mas termina com o momento em que diz assim, e o diabo o deixou o diabo, e os anjos vieram e o serviram. Isso está lá no versículo 11. A primeira tentação de Jesus é utilizar-se da condição de filho de Deus para transformar pedras em pães, saciar a fome de forma mágica, colocando Deus a seu próprio serviço. Na tentação, o diabo disse assim, manda que estas pedras se transformem em pães. Essa é uma grande tentação, muito presente nos nossos dias também. Soluções mágicas, suprimento de necessidades de forma mágica, de forma autoritária, usurpando como se Deus estivesse a nosso serviço para fazer tudo o que a gente precisa e o que a gente manda, como diz aí, manda que as pedras se transformem em pães. A tentação de Jesus aqui é utilizar-se da condição de filho de Deus para ter livramento. Essa é a segunda tentação, para aparecer como um protegido de Deus, mesmo que ele mesmo tenha colocado ou estivesse ali para colocar a sua própria vida em risco. Na tentação, o diabo disse assim, atira-te daqui abaixo, lá do pináculo do templo, lá na cidade santa. E ele lembrou a escritura que diz, tem anjos para livrar, você será sustentado e não tropeçará em alguma pedra. A tentação era realizar um grande espetáculo, forçar a barra para mostrar sua autoridade, sua condição, seu status, colocar Deus à prova, tentar a Deus. E é interessante, irmãos e irmãs, que as pedras, elas aparecem na narrativa, na primeira tentação, como as que poderiam ser transformadas em pães. E aqui no versículo 3, na segunda tentação, aparece a pedra em que Jesus ou alguém poderia tropeçar. No versículo 6, e aí a gente pode concluir, são as mesmas pedras. É o mesmo tropeço. Transformar pedras em pães seria um grande tropeço para Jesus e para o seu propósito redentor, para a missão que foi confiada a ele. E aí a gente percebe que Jesus resistiu à tentação, que Jesus resistiu ao diabo até o ponto em que o diabo fugiu, em que o diabo se ausentou da sua presença. E a terceira tentação de Jesus era conseguir dominar o mundo, dominar os reinos e ter a glória deles, como está aí no versículo 8, assumir uma postura idólatra, usurpar a glória que pertence a Deus em uma adoração falsa. O diabo disse assim, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles lá de um alto monte e disse assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu às tentações a partir da palavra de Deus, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá no versículo 4. A segunda tentação, ele respondeu também de forma categórica, dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 7. E depois, na terceira tentação, Jesus disse assim, retira-te, Satanás.
porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso está lá no versículo 10. Nós também, irmãos e irmãs, somos tentados e tentadas em muitas coisas, quanto às necessidades de cada dia, como o pão, a vestimenta, a moradia, quanto a ter reconhecimento e autoridade, status de alguém que é protegido, que é preferido, que tem um lugar especial na presença ou na vontade de Deus ou no plano de Deus. Todos nós também podemos ser tentados quanto a ter domínio e glória, posses, poder, fama, glamour e glória. Nós também precisamos e podemos contar com a ação do Espírito Santo para responder às tentações com a palavra de Deus, para lembrar o que é essencial, para não pôr Deus à prova, para dar somente a Deus a nossa adoração e o nosso culto. Ninguém merece a adoração, ninguém merece o culto, senão Deus, senão o nosso Deus. E se em algum momento sentimos fome, vamos perseverar até que os anjos de Deus venham nos servir. E se em algum momento nós percebermos que o tentador se aproximou, vamos resistir, como diz lá, empunhando, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Deus dará graça. E nós saberemos resistir, e nós poderemos resistir. E o diabo também se ausentará. E os anjos de Deus chegarão para nos servir, para nos livrar, para cuidar de cada um de nós. Nesse tempo de iniciar a preparação para a Páscoa, quero deixar com vocês esse momento que marcou o início do ministério de Jesus. Aquele deserto em que Jesus foi tentado, aqueles 40 dias no deserto, pode ser o nosso período de preparação para a Páscoa, de reflexão, de quebrantamento, de acerto, de ajustes, de conversão, para que nós possamos estar inteiros na presença de Deus e Ele seja, de fato, adorado nas nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus inspire, que Deus guarde, que Deus cuide de cada um de nós e que a Páscoa que nós celebramos, que ela tenha esse conteúdo daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele representa para cada um de nós, o Salvador, aquele que venceu a morte, Ele venceu no nosso lugar, para que nós também possamos vencer. Nós vamos orar neste momento, eu convido você para a oração. É a nossa oração final, é a oração de resposta, é a oração de dedicação, é quando nós também intercedemos, colocando as nossas vidas, a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Curva a sua cabeça neste momento para a nossa oração. Pai querido e nosso Deus amado, nós estamos na Tua presença, Tu és o Deus de toda a graça, o Senhor já pagou o preço que precisava ser pago, e nós temos o privilégio, ó Pai, de estarmos na Tua presença, de estarmos diante da Tua palavra. Obrigado porque lá naquele deserto Jesus venceu as tentações e não foi afastado e não se afastou do propósito para o qual Ele veio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enfrentou a cruz, o Senhor enfrentou a morte, o Senhor enfrentou o adversário, o Senhor venceu para que nós também pudéssemos vencer. Nos ajuda, Senhor, a nos apropriar desta bênção, de que o Teu Espírito nos guia, de que a Tua palavra é viva, de que este pão do céu nos alimenta e nutre a nossa vida a cada dia, Pai. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que esteja participando de alguma forma, em qualquer momento, que essa vida seja alcançada de uma forma muito especial pelo Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, na Tua presença, Senhor, e que a nossa vida seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Cuida, Senhor, das pessoas atribuladas, das pessoas enfermas, das pessoas, ó Deus, que estiverem com alguma dificuldade, com alguma necessidade. Traz a provisão, traz o sustento, traz o alento, Senhor, e glorifica, Pai, o Teu santo nome.
Fortalece a tua igreja, Senhor. A nossa igreja metodista em Pinheiros, a igreja metodista, Senhor, aqui no Brasil, a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Cuida, Senhor, das famílias que estão atribuladas lá com as enchentes, com os deslizamentos, com as perdas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Esteja assistindo, salvando, Senhor, e livrando, e usa as nossas vidas também para alcançar muitas outras vidas. Nós pedimos e nós agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Um abraço, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos e todas.